E aí pessoal, tudo bem? Professor Vitor novamente, agora falando sobre um conteúdo muito interessante que para mim, particularmente, é um dos meus favoritos, que é a variação linguística. Muito bem? Antes de entendermos o que é variação linguística, nós devemos entender o que é língua, né? Lembrando que a linguística é o estudo da língua, né? Da língua, na sua língua verbal. E a língua nós devemos entender como a linguagem verbal utilizada por um grupo de pessoas dentro de uma comunidade linguística específica. Antes de falar sobre língua, nós devemos entender o que é linguagem, sobre o que é linguagem. É uma maneira, qualquer manifestação que o ser humano ou qualquer tipo de animal utiliza para se comunicar com o outro, né? Nós nos comunicamos por meio da fala, da escrita, SMS, o zap zap, né? Nós utilizamos várias maneiras de nos comunicar ao longo dos anos. Os sinais de fumaça, os hieróglifos, ou hieroglifos, né? Não me lembro agora, não me recordo do nome. Mas nós nos utilizamos de vários tipos de linguagem. E a língua, ela faz parte de um conjunto social específico, né? Ela é um conjunto social, ela faz parte de um conjunto social específico. Ela ela herda da linguagem verbal de uma maneira cultural. E o que é cultura, né? A cultura é um conjunto de valores que é passado de geração em geração por meio da linguagem verbal. Então, a nossa língua, que nós conhecemos como a língua portuguesa, ela foi passada de geração em geração até chegar em 2020 aqui no Brasil, São Paulo especificamente onde eu estou. Então, ela é uma herança aí de muitos e muitos anos atrás, antes mesmo do possível descobrimento do Brasil, que veio lá de Portugal, né? Que antes veio chamada e antes era a Península Ibérica, que veio da herança da Península Itálica, não é? Então, verbalmente, de geração em geração, foram passando esses valores linguísticos que hoje nós chamamos de língua portuguesa. Mas é claro que teve várias mudanças ao longo desse caminho. E essas mudanças são o que nós vamos ver aqui, que é um número de variação. Nós temos inúmeras formas de se expressar a linguagem verbal na nossa língua portuguesa, e nós devemos respeitar, porque é importante respeitar isso, porque dentro da nossa comunidade linguística, que é o país, nosso país, o Brasil, dentro dessa comunidade linguística há uma infinidade de características culturais diferentes, não é? Então, retomando aqui o conteúdo, a língua, nós já sabemos o seu conceito, agora falaremos da fala, a fala e a escrita. A fala nada mais é do que a concretização da língua por meio da linguagem verbal oral, não é? Então, a partir do momento que nós temos o conhecimento linguístico da língua portuguesa, que nós aprendemos desde pequenininhos, quando falamos as primeiras palavras mamãe, papai, né? E aí, conforme o tempo, nós vamos aprendendo outros palavrões e outras palavras, é claro, outros vocabulários. Aquilo vai ficando na nossa memória linguística e nós ativamos essa memória para concretizar por meio do aparelho fonador. E esse aparelho fonador, nós concretizamos a fala. Ou seja, a fala é a concretização da língua. Assim como a escrita também é a concretização da língua por meio dos manuscritos, de uma maneira mais concreta e física. Muito bem? Então, muito bem, vamos agora falar sobre a variação linguística. Nós temos vários tipos de variações, mas eu vou me atentar a poucos aqui para ser uma breve introdução. Muito bem? Para trazer exemplos mais fáceis, assim, vamos começar com as variações de idade e de gênero. O que seria uma variação linguística de idade? Por exemplo, uma criança, ela fala de uma maneira diferente de um adolescente. Imagine quando a criança ela vai se expressar, por exemplo, que está com dor. Mamãe, estou com dói na perna. Não percebe que isso faz parte de uma variação linguística de idade? A gente já sabe que trata-se de uma criança falando dodói, mamãe, papai, titia, né? Quando há essa repetição aí das vogais dentro de um vocábulo, nós temos uma variação que se aproxima de uma idade infantil. Assim como é diferente de um adolescente, que um adolescente fala gírias,
de uma maneira mais confusa, né? Porque às vezes nem eu entendo o que vocês falam. E assim como o adolescente fala diferente de um jovem fala de maneira diferente de um idoso. E assim, nós temos aí diferentes variações de idade. Muito bem? Assim como nós temos a diferença de variação de gênero. Claro que um homem vai falar de uma maneira diferente de uma mulher vai falar de uma maneira diferente de um transgênero, o transgênero vai falar de uma maneira diferente de um homossexual. Enfim, nós temos várias formas de expressar a nossa linguagem por meio do gênero. Isso quer dizer que a pessoa ela fala errado? Não. Isso quer dizer que ela fala de maneira diferente. E isso é importante nós entendermos sobre a variação linguística dentro da nossa comunidade linguística aqui no Brasil. Nós temos uma infinidade de elementos culturais diferentes, não é? Muito bem. Então, mais uma coisa que eu gostaria de introduzir aqui sobre a variação linguística são as variações de registro. Essas são variações que nós mesmos utilizamos na nossa vida, quando nós vivemos em sociedade. É claro que a variação de registro, ela pode se estender pelo campo da fala ou o campo da escrita. Por exemplo, quando vocês utilizam o WhatsApp para falar com um amigo, vocês utilizam uma linguagem bem específica. Tem muita gente que utiliza aquelas figurinhas, os emojis, ou simplesmente vocábulos que faz com que o seu amigo entenda. Por exemplo, VC, né? Alguns outros vocábulos que eu já conheço, por exemplo, PQP, muita gente já sabe, não precisa dizer. Muito bem. Então, tem uma maneira de escrever diferente, assim como vocês não escreveriam da mesma maneira que vocês escrevem para um amigo de vocês no WhatsApp, vocês não escreveriam para um e-mail de um coordenador ou simplesmente superintendente de uma empresa multinacional, não é? Então, há formas de se escrever ou de se falar, tanto na escrita quanto na fala. Eu tenho maneiras de como eu vou me expressar linguisticamente. Então, isso faz parte da variação de registro. Essas variações de registros, elas vão se diferenciar de duas formas. Tem o registro coloquial e o registro formal. O registro formal é o que nós utilizamos mais em contextos sociais abrangentes. Por exemplo, quando nós não conhecemos uma pessoa, simplesmente utilizamos uma linguagem formal para nos dirigirmos para um grupo de pessoas ou pessoas específicas, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, enfim, um contexto social. E um modelo de registro coloquial, ele é mais individual, quando nós temos um grupo seleto de pessoas, não é? Quando nós falamos com amigos, quando nós falamos com os familiares, a gente fala de uma maneira diferente com um grupo seleto ou um grupo social mais abrangente. Então, o coloquial é aquilo que se aproxima do informal. Resumidamente, é isso. É aquilo que se aproxima do informal. Um exemplo, vamos imaginar que você, seus amigos ou suas amigas, enfim, vocês estão juntos em um ambiente jogando videogame. Seria adequado ao contexto, vamos imaginar a seguinte situação. Você está jogando videogame e você quer que um amigo seu passe a Coca-Cola. Passa a Coca-Cola para você, que vocês estão se divertindo. Você vai dizer para o seu amigo assim: por obséquio, meu caro amigo, você poderia passar um refrigerante? Dentro de um contexto, jogando videogame. Se fosse eu, dava uma tapa em você. Então, perceba que é incoerente aí. Apesar de não estar errado, faz parte de uma linguagem formal, dentro daquele contexto comunicativo fica estranho, não é? Então, apesar de, por exemplo, passa a Coca aí, mano, ficaria mais adequado. Agora, imagine que vocês estão numa palestra motivacional dentro de uma empresa grande, uma empresa multinacional. E vocês falam assim: salve, salve rapaziada, que é o Vitor na voz. Fica estranho, não é? Imagine que eu estou falando isso para milhares de pessoas que eu não conheço. Milhares de pessoas de castas sociais diferentes. É claro que a linguagem formal ela é mais adequada ao contexto. Então, essa é uma diferença de variações de registro. Muito bem? E aqui eu mais gosto, a variação linguística regional. A variação linguística regional, nós devemos nos atentar por quê? Sempre quando nós nascemos numa comunidade linguística específica, por exemplo, eu nasci em São Paulo, eu sempre acreditei que nunca tinha sotaque.
Ah, eu não tenho sotaque. Quem tem sotaque são os outros lugares. Por exemplo, o baiano fala de uma maneira diferente, o pernambucano fala de uma maneira diferente, o sulista fala de uma maneira diferente. Então, eu não tenho sotaque. É engano seu. Todo mundo tem uma variação regional diferente. Por exemplo, vocês gostam de macaxeira? Ou vocês gostam de aipim? Ah, tem gente que gosta de mandioca. São as mesmas coisas. Acredite, mandioca, aipim, macaxeira, faz parte quer dizer o mesmo alimento, né? Mas por que são esses nomes? Porque em outras regiões do país eles recebem esse nome. Muito bem. Então, essa é uma questão de variação regional. Por exemplo, o oxente, né? Oxente, veio de onde? Acredito que veio do Nordeste. Fala, mano, e aí, mano? Veio aqui de São Paulo. E aí, compadre? A gente já sabe que vem do Rio de Janeiro. Então, nós temos diferentes maneiras de expressar a língua dentro do nosso próprio país. Ou seja, a partir do momento que a gente conhece e respeita essa variação linguística, nós somos poliglotas dentro do nosso próprio país. Então, essas são são pequenos exemplos aqui de variações regionais, de registro e de idade de gênero. Mas, professor, há outras variações linguísticas? Sim, as variações linguísticas que, por exemplo, cabem ao campo técnico. Imagine que há dois médicos falando ali, conversando sobre um possível encontro de um simpósio universitário. Vocês vão entender o que eles vão falar se você não faz parte daquele nicho específico do grupo social? Eu não entenderia. Eu particularmente não entendo a linguagem técnica da medicina. Assim como eu também não entendo a linguagem técnica da parte jurídica, da área de direito. Mas eu entendo muito bem termos técnicos da área de educação, assim como eles também, outras pessoas podem não entender. Então, nós temos vários tipos de variações linguísticas. Muito bem? Então, por hoje, é só uma introdução sobre esse conteúdo de variação linguística. Atentem-se às orientações das atividades que eu passarei na plataforma. Beleza? Até a próxima.